Queridos amigos e amigas, não é uma ilusão ótica, nem que vocês estejam vendo duplo ou com problema de visão ou que tenham um problema na tela. Não, é verdade. Neste momento, em vez de ter dois, há quatro amigos. Por quê? Porque começou a festa, começou o grande congresso das Américas e temos conosco dois amigos que vêm do exterior e foram os primeiros que chegaram aqui ao congresso das Américas, que a primeira parte será no Chile. Então queremos começar esta quarta classe de forma especial, como preparação para o grande congresso. E eu quero apresentar com relação ao tema, porque hoje vamos falar da recepção e doação. E vamos perguntar ao nosso amigo Garcia, que vem da Argentina, que nos fale de onde é e o que foi para ele conhecer a Kabbalah e o que significa este presente da doação. Adiante, amigos. Muito obrigado. Meu nome, como disse o Rodolfo, eu venho da Argentina e nesta aventura já estou há cerca de 2 anos e o que me levou a, a este encontro com a sabedoria cabalística é a falta de resposta a várias perguntas que vamos tendo ao longo da nossa vida e que somente dentro dessa sabedoria, depois de ter percorrido um caminho em outras coisas, a pessoa chega à sabedoria e realmente encontra o preenchimento que ansiava, que é de corrigir o nosso desejo, que faz com que sempre o ser humano esteja tropeçando no caminho durante a sua vida. E o mais importante é ter chegado a um lugar que é como se fosse a casa da pessoa, onde a pessoa sente que já não deve buscar mais nada, porque praticamente há um método onde estão todos os recursos à nossa disposição para pudermos nos desenvolver espiritualmente. Temos um professor que nos conduz nessa sabedoria, temos um grupo de amigos que estão na mesma meta, no mesmo caminho, que nos ajudam no que é o desenvolvimento espiritual. Temos toda a fonte necessária para poder nos desenvolver espiritualmente. E essa é a minha experiência em pouco tempo que estou na sabedoria, e foi uma experiência única. Ou seja, seria impossível comparar e não saberia o que dizer com o quão grande é o fato de ter encontrado durante este tempo, para que a pessoa nunca pensou que poderia encontrar pessoas nesta vida, que a pessoa vê e se pergunta onde estavam eles, por que eu não tinha encontrado eles antes. E quando você se dá conta e entra no grupo de amigos e vê todo o calor, o amor e este afeto que em nenhum outro lugar você encontra isso. E isso eu asseguro que as pessoas que conseguem se aproximar da sabedoria e conseguem penetrá-la, verão que é um mundo mágico, é uma aventura que devemos experimentar. É incrível, lindo, e a pessoa se dá conta que realmente está entre gigantes. Porque os nossos amigos, ou seja, não sei como, mas eu posso assegurar a vocês que a experiência é singular, é uma aventura que tem que estar aqui para vivenciá-la e experimentá-la. E bom, cada um vai por si mesmo deduzir o que lhe dá essa experiência, coisas que a vida material comum não dá, diária,
que no final do dia não te resta nada, mas aqui não só fica o sabor da sabedoria, mas o sabor de estar entre amigos que são teus irmãos que sempre estiveram aí e a pessoa, por essa falta de percepção, de visão, a pessoa não pôde perceber. Muito obrigado, Garcia. E eu me sinto aqui como se eu tivesse com 3 médicos. E aqui eu vou passar para outro médico que é presente o nosso amigo. Eu passo aqui para o Ricardo para que entreviste os médicos. Olá a todos, na verdade, bom, novamente, eu tenho ao meu lado o Juan Carlos, que é uma das pessoas que sempre esperamos encontrar no Congresso. Porque quando eu fui a Israel, e ele é da Colômbia, o nosso amigo Juan Carlos, e é um veterano, para não dizer antigo, estudante do nosso Rav, o nosso professor Michael Leitman. Assim que eu espero que o conheça. Eu quero perguntar para ti, João Carlos, nós estamos agora num congresso especial, distinto do que até agora se viveu, que pela primeira vez na história se faz o único congresso que começou em Kiev, digamos, com a mesma frase, a mesma missão, que somos todos um, para um grande congresso nos Estados Unidos, onde vamos passar por vários países, mas somos um só, um único congresso, um só Bnei Baruch, uma só instituição, ou seja, um grupo da humanidade que faz um esforço para alcançar este estado de conexão e poder revelar o Criador. Bom, Ricardo, muito obrigado. A verdade é um prazer enorme poder fazer parte deste grande congresso na fase inicial que é o Chile. E não termina em Nova York. É um congresso que vai nos permitir entrar no estado de congresso, de unidade. Este estado que é para isso que nos preparamos sempre. Aprender a doar para poder nos assemelhar ao Criador, que é o que todos nós buscamos. Todos nós, do nosso ponto de vista, quando começamos a perguntar o que é a vida, por que a minha vida tem circunstâncias tão estranhas, por que eu não sou feliz, por que me falta algo, e depois surge a Kabbalah. E o Rav começa a nos mostrar como é o caminho. E além disso, os grandes amigos do Chile que nos ensinam, vão a esses cursos, vão nos introduzindo, vão nos permitindo sentir o sabor da Kabbalah. E agora, esta grande oportunidade, este enorme congresso, como dizia o Ricardo, começou praticamente em Kiev e não termina em Nova York, mas sim nos coloca num estado novo, onde vamos aprender um pouco mais a doar. E é disso que se trata, cada vez um pouco mais, um passo mais em direção à doação e equivalência com o Criador. Portanto, essa grande oportunidade não podemos perder. Todos nós, por favor, o congresso inteiro, vamos entrar nesse estado de congresso que é onde realmente vivemos. Portanto, muito obrigado, Ricardo, pelo convite e a todo o grupo do Chile, porque estar com esses gigantes amigos que nos mostram o caminho, como é, que nos ensinam a doar, obviamente vai nos mostrando, e quando a pessoa vê o que tem que fazer, é mais fácil. Então, muito obrigado a todos, a todo o grupo do Chile, a todos os amigos que fizeram o esforço para que este grande congresso se realize. Não sei, produção, pode fazer algo especial? Talvez mostrar o Zoom dos que estão conectados agora, e fazer essa conexão, porque é disso que se trata a Kabbalah. Conectarmos-nos e mostrar esta sensação, isso, para que vocês vejam, conheçam, estes são os maravilhosos alunos que temos, os pontos no coração, almas que chegam a este caminho e agora podemos nos conectar. Que lindo, os grupos também físicos conectados, amigas e amigos que nos saúdam e buscam a solução, talvez na esperança de sua vida, que buscaram ao longo do tempo, pode se revelar hoje. E aqui os nossos amigos, o cubano que vive na Argentina, o amigo da Colômbia, ambos chegaram aqui. E nos conectamos agora por meio da visão, podemos sentir com grande amor. Muito obrigado, amigos e amigas. Muito obrigado, Juan Carlos. Obrigado, Garcia, pela entrevista. Estamos juntos, amigos. E agora vamos passar a nossa classe.
Lembrar que nesta quarta começa o congresso, a primeiro local é o Chile, com uma classe de perguntas e respostas. Ah, não vai ter a classe que normalmente tem no Chile na quarta-feira de perguntas e respostas. Então, eles estão avisando que não vão ter a classe de perguntas e respostas, que para o Chile é às quartas-feiras e no Brasil é às terças-feiras da noite. Sim, como disse o Ricardo, nós começamos agora um processo de algumas semanas, onde vamos nos esforçar, sem dúvida, para estar num congresso extenso de vários dias e a classe de domingo tratar, condensar o marco da classe, como também das perguntas e respostas. E não esqueçam, muito importante, os que querem participar desses congressos nos seus países, manifestem seu desejo e podem se inscrever para os congressos que vêm na continuação. E se não for possível, vocês podem participar, talvez do congresso espelho dos seus países, ou em último caso, entrar nos sites do nosso sistema, do Birimbarur, e poder ver o congresso ali através da internet. Estamos muito agradecidos e emocionados, com certeza, né, Ricardo? Emocionados por começar este congresso e os amigos que chegam com essa força e que nos dizem que no final são eles, são vocês que fazem o esforço de derramar a sua esperança, seu desejo, da luz do coração e juntar numa única alma. É um momento muito emocional, muito emocionante. E na verdade a espiritualidade, diz o Ricardo, é muito importante essa preparação, porque a pessoa prepara o vaso para poder receber a luz. Não importa se entendam os termos, na prática vão começar a ver. E o fato de começar a chegar os amigos, os preparativos, então é uma preparação que não é só aqui esse grupo físico onde começa em Santiago do Chile esta série de congressos em toda a América, mas também tivemos ajuda de amigos da Rússia, Kiev, da Europa, os grupos americanos, canadenses, israelenses, ou seja, estamos conectados, temos feito várias reuniões e para que a pessoa entenda no final o que significa conexão, onde estamos e como se prepara um ambiente adequado para que saia o mais limpo e forte possível para as pessoas que estão conectadas e possam assistir o congresso. E a partir daí se produz uma situação especial, porque o professor está ali junto com as pessoas que estão, e assim se conquista não apenas em quantidade, mas em qualidade, no que somos e podemos alcançar. Sim, e diz o Rodolfo, Ricardo, também tem a ver todos os instantes que se vive nesse ensinamento da Kabbalah, tem a ver com o que temos sido constituídos como vasos de recepção. Temos falado e dividido com vocês que só para que o Boré, ou a existência do Criador, seja real, deve existir uma entidade que possa determinar e dizer sim, é assim. O que estamos querendo dizer? Que para que exista o conceito de doação, deve haver alguém que receba. E desta forma se justifica a existência da doação como faculdade ou atributo do Criador. E é assim, então, que quando falamos de recepção, estamos falando não de uma entidade, de uma característica ou uma qualidade má, de forma alguma é má. Portanto, quando dizemos doação e recepção, estamos falando de duas partes de uma só entidade. Com certeza, o Criador constituiu através da doação este vaso de recepção para ser preenchido com o atributo de doação. E a doação, sem dúvida, é o motor que move tudo. E é disso que vamos falar. Temos alguma informação de quem está conectado? Ainda não. Ótimo. Muito bem. Esta lição fala
de um tema muito importante, porque a humanidade, o homem e a mulher, sempre se perguntam por que que eu sofro, por que me vêm coisas negativas ou coisas más, o que há por trás de toda essa contradição entre o conceito que nos ensinam as religiões ou finalmente a filosofia, que Deus é bom e bondoso e finalmente estamos rodeados de mal em nossas vidas? Porque se nós tratamos de atuar bem, nos vêm coisas más? Essa sempre foi um questionamento, uma interrogação da humanidade. E este foi sempre um tema muito procurado por filósofos, a psicologia busca explicações, o humanismo trata de ver por onde vai este caminho. As religiões, de uma certa forma, trataram de buscar a questão do bem e do mal através do pensamento, das ideias. E muitos deles buscaram e mostraram que são identidades distintas ou caracteres distintos e também são pessoas que representam uma e outra coisa. A Kabbalah, sem dúvida, tem um pensamento muito distinto com relação a isso. E como começamos então? Começamos falando de que o pensamento básico que move tudo é a doação. Mas quando a pessoa fala de doação, ela pode se questionar: é então as ações ou o mal que ocorre conosco doação? Por que dizemos que tudo é doação? Se necessariamente nos ocorrem coisas e acontecimentos que nos fazem ver assim? Essa é uma grande pergunta, Ricardo. O que podemos dizer aos amigos com relação a isso? A ocultação, isso. Muito bem, porque certamente a doação está oculta. E o que está revelado, na verdade, nós entendemos é que é pela condição do desejo de receber. Então, não vemos esta força que é boa e benevolente. Nós vemos uma sociedade corrupta, um mundo carente de bondade. Vemos agora o mundo inteiro que se vê. E essa situação, com o que somos capazes de revelar essa existência, porque não vemos. Ótimo. Então, é isso mesmo. Isso, surgiu a imagem de alegria. Então, o que ocorre, Ricardo, é que sempre se tratou de mostrar imagens de bem e de mal. E falamos de ocultação. Por que então é necessário que podemos entender por que o bem e o mal se oculta como razão da sua própria existência? E é disso que falávamos. E a ocultação, então, é como hoje podemos ver que o Criador, como parte do processo da correção, ele não se mostra, não se revela abertamente. E este conceito de bom e bondoso, doação permanente, é ocultado. Não está à visão, à vista do homem. Por quê? Porque, de certa forma, o vaso que contém todo este propósito foi o que, de certa forma, quis realizar por meio deste trabalho que adiante veremos bem, que são as 4 fases da luz direta. Mas quando virmos isso, veremos que por trás deste plano, deste bem ou da doação, estar ocultados há um plano maravilhoso. Por quê? Porque o vaso de recepção, ou seja, a recepção, deve revelar o Criador. Portanto, por meio da Kabbalah, que é como temos estudado uma ciência, e como ciência temos que descobrir então, por meio deste atributo,
ver como podemos entender, do ponto de vista cabalístico, o bem e o mal. O que você quer dizer, Ricardo? Você está pensativo, reflexivo? É muita emoção que teve hoje, não? Bom, é emocionante encontrar-se com os amigos, essa sensação, porque na verdade a pessoa tem a ver com sensações. E eu pensava nisso que você falava, que o nosso mundo não pode dizer que existem atos de bondade, mas o que a pessoa entende é que este ato de bondade e todas as coisas benéficas que são vistas são sempre em condições de desejo de receber, ou seja, a sociedade faz atos, mas é por sentir prazer no final do ato, que há um prazer ao dar ao outro. E este problema, que é sempre o desejo de receber, de tal forma. Então, o que os cabalistas nos ensinam é que há várias leis a serem cumpridas. Primeiro, nos falam que a sociedade está construída em uma lei de doação, de bondade, amor, e que esta lei leva toda a realidade e dirige toda ela. E chamaram de Boré, Criador. E o cumprimento desta lei, que não muda, é fazer um preceito, uma mitzvah. No entanto, aos nossos olhos, sempre vemos as duas forças, o desejo de receber, que é a nossa natureza, e assim nos obrigamos, inclusive, e obriga a nossa natureza a agir. E nos damos conta que os nossos atos se baseiam nesse desejo de receber. Mas se a pessoa começa a entender que a conexão tem a ver com o desejo de doar, em vista em que faz uma ação não para si mesmo, mas para fora, para se conectar com outra entidade da mesma espécie, por exemplo, inanimada ao nível dos átomos, as moléculas, cada átomo em separado tem o desejo de receber que o mantém porque é matéria. Porque a matéria é o desejo criado, pelo qual toda a expressão da matéria sempre deseja receber. No entanto, do conjunto dos átomos há a molécula, e a união é essa força de união, de conexão, para que as moléculas formem um todo, não se separem, um único organismo mais complexo, como as moléculas depois, à medida que avançam na complexidade, formam outras estruturas. A mesma coisa com os vegetais e animais, e à medida que avançamos, a conexão se torna mais rica, com mais propriedades, diversidades, mas sempre são duas forças que manifestam-se, que o desejo de receber por um lado e o desejo de doar. E por outro lado também há leis que nos explicam, que está no texto que vocês receberam, com respeito a que existe um desejo de receber, que devemos ter pelo menos o mínimo para manter o equilíbrio com respeito ao ambiente, e que permite que a pessoa se preocupe consigo mesmo, para poder manter sua existência. E isso é importante. Porque se o propósito da vida, o fenômeno que chamamos vida, é que possa revelar e desenvolver este desejo de doação e mudar a intenção do desejo de receber, que é a sua natureza. E que nesta vida é onde ocorre este trabalho. Porque as condições são de ocultação. E em ocultação a pessoa deve chegar à revelação. Porque senão seria eclipsada pela luz e seria como um marionete, pois qualquer ação que se revelasse toda a luz, a pessoa faria simplesmente pelo fato de sentir o prazer de estar com o Criador. E por outro lado, na ocultação, a pessoa faz um esforço por si mesma, pelo desejo de si mesma de mudar e aproximar-se da luz. Não como um marionete ou um dependente do desejo que quer receber prazer, pelo qual, à medida que muda, entende, capta as pequenas doses da luz, onde começa a sentir prazer no que é a doação. Porque a luz faz duas situações. Por um lado, é como se deixasse a marca da sua própria força, a pessoa muda e também sente o prazer por doar. Então começa a entender qual a ação da luz. Porque o desejo de doação é distinto do desejo de receber, que um é finito, o outro não. E aí começa a sentir a criatura com que força se ocupa. Então, voltando ao anterior, há duas leis. Uma, por um lado, saber que tem que manter seu desejo de receber
para a própria subsistência, porque exige essa etapa chamada vida, o outro estado, onde está a ocultação. E com leis de tempo, espaço e local, começa o trabalho do desenvolvimento espiritual e do desenvolvimento de captar do porquê eu existo e as perguntas que vêm para buscar a fonte de onde vem tudo que se lhe é revelado e mostrado como este mundo corrompido e que o mal parece que existe. E a diferença do que estiveram os gregos, cada força e situação que existia na realidade tinha, controlava, e a Kabbalah explica que é tudo uma única força, que é boa e bondosa. E nós estamos na ocultação, estamos numa desigualdade de forma. E vimos nas últimas classes isso. Então a pessoa tem essa desigualdade de forma, vê isso como corrompido e mal para si, pois no fundo não lhe provoca prazer e foge do castigo. E a outra lei é o quanto a pessoa é capaz de influenciar na sociedade. Ou seja, entendendo que a sociedade dá sustento e bem-estar e dá tudo para a sua subsistência e se preocupa consigo mesma, ele também deve ter um papel de forma recíproca, porque isso tem a ver com conexões que estamos interconectados. Ou seja, todos se influenciam e à medida que avançamos na escala da existência, desde o inanimado, como as rochas, planetas, galáxias, passando pelo vegetal e o animal, sempre o próximo nível de desenvolvimento do desejo é transformado na matéria, é como se expressa neste mundo, que é o desejo de receber. O próximo nível traz e considera todo o nível do interior, ou seja, encerra um indivíduo do vegetal, é o resumo de toda a força inanimada. E assim sucessivamente, até chegar ao fim do falante. O ser humano que no fundo é capaz de medir e regir e influenciar todos os níveis que estão abaixo dele. E por sua vez influencia seus pares porque é uma única comunidade, uma única unidade, criada a partir de uma só criação, que estão tão bem interconectados que se eu influencio de forma positiva, revela essa força de doação que existe entre seus componentes, pelo qual se revela outra força. E é uma situação de todos os níveis que sempre estão ambas as forças interagindo. Por um lado, o desejo de receber, por outro lado, o desejo de doar. E, inclusive, como cresce um vegetal com relação ao talo, à folha, há uma força que faz com que se expanda e outra que se contraia, para fora e para dentro. E a forma de se manifestar nos distintos níveis de existência faz com que exista um equilíbrio entre ambas as forças. Sim, você expressa muito bem, Ricardo, algo importante. Existe a menção de leis. A Kabbalah como ciência saca através da investigação dos cabalistas que há uma lei superior e que esta lei influencia e é onde estão todos os sistemas. E nos diz que Boré, que é venha e veja, está conectado totalmente com Tevá, que é natureza. Portanto, os cabalistas nos ensinam que todas as leis estão fundidas neste sistema da natureza. Natureza é um sistema totalmente harmonioso. Por um lado, temos todas as leis da natureza, que são as leis que constituem todo o sistema, físicas, químicas, biológicas, da eletricidade, etc., que nos levam, de alguma forma, a mostrar que dentro deste proceder da natureza, as leis estão baseadas em comportamentos repetitivos e sistemáticos. Por outro lado, o homem, tentando imitar isso, quis colocar leis. Cada país tem suas leis, cada cidade, por exemplo, na França, existe um povo onde é proibido colocar, por exemplo, o nome de Napoleão em alguém. Ou em outras partes, existem leis que restringem o comportamento de uns com outros. E todas essas leis são leis que o homem colocou, de certa forma, para restringir ou
guiar o seu comportamento na atividade. Em que atividade? Na relação com a sociedade. Portanto, tomando tudo o que o Ricardo nos disse, existem três leis. Existe a lei que o homem deve viver na sociedade, porque é na sociedade que o homem deve se comportar, se relacionar, trabalhar, buscar harmonia. Também aí ocorre o desencontro. Por outro lado, duas leis, a lei de doação e a lei da recepção. Mas ambas devem se comportar juntas. Agora, para quê? Para que existem essas leis? E vamos a um fato histórico. Ah, essas leis são da natureza, perguntou Ricardo. Não? Sim, são leis da natureza. E os cabalistas revelaram, com certeza. E você sabe que o primeiro homem que estudou isso, se deu conta destas leis, foi Abraão, na Babilônia. Ele se deu conta, através do comportamento, da investigação, ele viu na natureza que havia aí uma relação perfeita de harmonia. E quem estava em desarmonia com esse sistema era o homem. O homem é que não cumpria esta lei maravilhosa. E veja que a lição nos diz algo importante, que tem a ver com o tempo atual, que relaciona a qual o propósito, afinal, qual o propósito que esta lei exista. E a história nos conta de alguém que há pouco começou no seu país, se queimou, e isso foi no Egito, e isso foi levando finalmente a que o mundo, estamos desde 2008, o mundo chegasse a entender que estávamos todos conectados. Quando começou a ocorrer isto, esta primavera árabe, o homem se deu conta que estamos num conceito que se chama a pequena aldeia, ou aldeia global, que estamos todos relacionados. Sim, veja que foi através da primeira transmissão nos satélites, onde pela primeira vez por televisão se viu um único ato ao redor do mundo pela transmissão de algo que antes era gravado. Se transmitia a reprodução só. E aqui nos anos 70 e até hoje que atuamos com a internet, etc., parece que estamos cada vez mais globalizados, conectados. E apesar disso, nos sentimos isolados. E continuam os problemas da desconexão na família, educação, saúde, ser humano, políticos. Veja como está a situação internacional, cada vez mais esta forma de desconexão que a humanidade nos leva. Chegamos a este nível, entretanto, temos todos os meios para nos conectar na nossa natureza, e as leis naturais falam de uma conexão e equilíbrio entre ambas as forças, a lei do desejo de receber e o desejo de doar. Entendendo que a natureza vem da gematria, de criador em hebraico. E poderíamos falar um pouco, entender então no fundo estas leis do Criador são as mesmas que a natureza. Ou seja, na natureza se coexistem em equilíbrio na natureza. E este homem, esse ser humano que surge, interrompe a criação, mas tem uma certa situação que escapou, porque não há equilíbrio entre o desejo de receber, que não cumpre as leis do desejo de doar e beneficiar a sua sociedade e seu ambiente. É tudo para si. Sim, e eu quero mostrar um paradoxo incrível. Este paradoxo que mostramos aqui tem a ver com o seguinte. Por um lado, nós temos um enorme aumento de toda a tecnologia. Vamos colocar aqui em vermelho. Vamos colocar aqui mais tecnologia. Certo? Mais tecnologia. Mais comunicações. Em que sentido comunicações? Elementos de comunicações. Temos hoje celulares, televisão, internet, também conectividade na economia. Temos conectividade através da televisão, etc. Tudo isso é um aumento enorme. Então, tudo isso, qualquer pessoa que analise diria: ah, isso então
tem uma grande conexão. Mas isso resulta ser um paradoxo. Tendo todos os elementos que nos dariam certamente a sensação de conexão, o que ocorre? O homem cada vez está mais individualista, mais sozinho, mais em solidão. Então, nós vemos nas famílias, cada peça tem uma televisão, um computador, mas os filhos não conversam com os pais, ou seja, mais egoísta, mais personalista, mais conflitos. Ou seja, há mais egoísmo. Portanto, se produz o paradoxo, que isso, em vez de ser algo positivo, é algo, mas os desejos, a sociedade se manifesta. Como explicamos isso? Não é uma classe. Vamos continuar com a classe. Mas, de alguma forma, como então se revela o mal, o egoísmo, o desejo de receber? Ele está aumentando e nós sabemos que a força se dirige para que a pessoa comece a entender, bom, qual a resposta para isso? Tem que chegar um momento em que a pessoa se toca da sua situação e vê qual o sentido de tudo isso. Então eu alcanço maior ciência, desenvolvimento tecnológico, já entendo melhor onde estou, eu quero ir para as estrelas, mas sequer sou capaz de saber onde estou neste mundo, de cuidar deste mundo. Eu já busco a forma de chegar a outro planeta e como explorar outro elemento, pelo qual temos de alguma forma começar a criar a consciência e as pessoas vão entender que não há fuga, não há como fugir. Não se pode viver só. Não se pode ir a outro planeta. E temos que, de alguma forma, voltar a entender o que somos. Por que estamos, qual é este fenômeno de vida que vivemos e como temos que nos organizar conosco mesmo. Senão a nossa existência está em perigo. Nossos filhos, nossa descendência, nossos netos, ou seja, cada geração espera que a anterior lhe solucione as regras do jogo, de como viver, e não construímos o ser humano no sentido do que significa ser um ser humano. Quais são as leis que regem? Como são levados os desejos, pensamentos, como se desenvolve ao longo da vida, o que busca. Porque toda a vida buscamos segurança, tentando controlar tudo, e damos conta que não sabemos o que vai ocorrer no próximo segundo. Tudo muda nessa realidade. Diante de nós nos pintam panoramas distintos que queremos assegurar algo. Entretanto, nos damos conta que nas próximas horas isso já não é assim, tudo mudou. Não posso controlar nem a minha saúde, nem o júbilo, nem a parte política, ou econômica, cultural. Ou seja, toda a minha vida eu vou na busca de satisfazer desejos, o meu desejo de receber, e me dou conta que eu preciso dos outros. Eu tenho que entender então quais são as leis que regem essa realidade. Onde está o manual de como existir? Como chegar a um equilíbrio? Como não ser machucado por essa situação? Como eu deixo de sofrer e passam situações e que o mundo passa por situações? Eu quero implementar uma lavagem cerebral para uma linha ou forma de pensamento? E nos damos conta que a sociedade que inventamos, de um extremo ao outro, até agora fracassamos como humanidade. Buscamos novas formas sociais e econômicas de nos regular. Entretanto, sempre chegamos a um fracasso. E os cabalistas explicam por que isso. Explicam que no final do século XX isso vai se desenvolver e no século XXI vai chegar o momento da crise. A crise onde esta força, como temos existido, que é o desejo de receber na máxima expressão. E não vamos poder solucionar porque nos falta uma força externa, uma força da linha do meio, uma força da lei de doação que dá equilíbrio e passa sobre o desejo de receber. E nós não sabemos nos manejar nesta realidade. E fazemos uma fé acima da razão. Ou seja, a fé entendendo que é doação e razão desejo de receber. Então, uma doação sobre o desejo que a nossa natureza nos domina. Sem isso, não poderíamos construir nenhuma sociedade, nem mesmo de entender e entrar em harmonia. Porque a única forma de revelar
o bom e bondoso, o Criador, em todo o seu âmbito e existência, podemos captar o que nos leva dele e na luz, mediante a lei que vimos na classe anterior, a lei de equivalência de forma. Então, o que tentamos entender agora, há duas forças que interagem na realidade e no homem e na humanidade, porque existe uma lei que se chama do particular ao geral. Assim como ocorre no homem, na pessoa também passa no grupo, na humanidade. E assim as leis que regem a humanidade também se veem no indivíduo. Portanto, mediante o indivíduo que muda, começa a controlar seu desejo de receber com a intenção de doar. Ou seja, se antepõe uma intenção distinta ao uso do desejo, porque o desejo não pode ser modificado nem mudado. Não são como misticismos ou filosofias que tratam de restringir o ego, porque os cabalistas nos ensinam que este não é o caminho, pelo contrário. Isso só exacerba e faz surgir outros problemas, que vêm mais fortes ainda e piores, porque não está dirigido para isso. O Criador nos fez com desejo de receber, cada um de forma individual e separada. Somos distintos, cada um tem uma centelha e um tesouro no seu interior, que é a sua alma. E esta alma é única. Juntos formamos uma só entidade, uma alma comum, que é a única coisa criada. E nós, nessa individualidade, a riqueza, traz algo ao coletivo que ninguém mais tem. Essa pessoa é que tem o tesouro. E isso não pode ser restringido. Por isso que recebeu esse atributo do seu caráter, sua personalidade. A Kabbalah não vai contra isso. A Kabbalah ensina como a pessoa foi construída, como atua, quais são as leis da realidade. E por sobre isso começa a entender que a única forma de começar a captar todo este mundo e a verdadeira realidade é através da equivalência de forma, de amor e a lei de doação, que vai contra seu desejo de receber e vai crescendo cada vez mais. Isso é ótimo, porque permite que receba toda a luz que o Criador quer lhe dar. Porque, por enquanto, tem desejo como de um animal, no sentido que é um desejo de receber muito pequeno. Depois vem um grande desejo de receber. Os cabalistas, à medida que avança, aumenta o desejo, e pode ser o mais egoísta, mas é um egoísmo que aumenta em propriedades, que é um egoísmo que é como se quisesse engolir toda a realidade, ou seja, quer ser igual ao Criador, mas para poder receber tudo, deve receber um grande vaso de recepção, para ter uma equivalência de forma com toda a luz que deve receber, ou seja, com todo o preenchimento, porque de um grande vaso pode receber um grande preenchimento, e é diretamente proporcional. Então, como eu faço para receber? Eu vou mudando a intenção para a intenção de doar. E nós vemos hoje, então, na lição, a existência das duas forças, do desejo de receber e doar. E há uma pergunta do México. Se a pessoa trabalha num grupo com respeito ao desenvolvimento de doação, ele pode se manifestar esse crescimento com pessoas que não estão no grupo, ou seja, podemos crescer e manifestar também com pessoas com quem nos topamos e vivemos? Na verdade, na segunda parte da lição, vamos responder isso. Qual é hoje a nossa realidade? A nossa realidade se baseia, por exemplo, não andarão juntos se não estiverem de acordo. Se não tivermos o mesmo objetivo na vida, podemos estar juntos? Caminhando? É difícil. E a Kabbalah, de certa forma, apresenta um método e uma forma onde, de certa forma, nos dá os primeiros passos que temos que construir esta doação à sociedade. Portanto, o primeiro passo que o homem deve dar é, de certa forma, juntar-se, viver, conviver, construir uma sociedade com aqueles que têm o mesmo desejo. Ricardo expressou bem que o desejo pode aumentar. E como aumenta? Quando você faz com que esse desejo faça parte da tua vida constante. Ou seja, eu vivo nisso, divido isso. Com quem eu posso dividir? Com os que têm a mesma meta, o mesmo desejo. Eu posso dividir, sentir,
Posso me emocionar com os que têm o mesmo desejo. Então, o que a Kabbalah ensina? Eu tenho que construir de certa forma, e isso veremos na próxima lição, construir uma sociedade na qual posso participar, me incluir e conversar. E vocês já viveram, por exemplo, na segunda classe, na percepção da realidade. Já viram isso? Se vocês analisarem profundamente e voltarem a estudar essa lição, se dariam conta que este tema, de certa forma, vocês determinam o seu comportamento de vida. Portanto, se você, este comportamento, essa decisão que toma de acordo com este tema, e toma uma resolução de como vai se dividir ou como vai agir com isso, se você leva isso a outro ambiente que não seja este da Kabbalah, ou dos amigos da Kabbalah, das pessoas que estão nisso, você vai considerar, não quero dizer nenhum conceito, vou considerar não a dois ou pertencendo a este sistema da sociedade que foi construído. Portanto, quando eu começo a estudar Kabbalah, a primeira coisa que eu devo fazer é juntar-me com aqueles que pensam, sentem e têm a mesma meta. Porque aí vou construir a mim mesmo, me edificar e iremos juntos crescendo. Portanto, a forma e o sistema que a Kabbalah ensina é criar uma sociedade de pessoas que tenham o mesmo objetivo. E quando você começa a construir, a trabalhar, a conviver, além dessa experiência, com pessoas que estão igual a você, então você pouco a pouco vai se dar conta como o sistema, o Criador, vai colocando em você oportunidades fora deste grupo. Mas, em outras palavras, eu construí a mim mesmo, me solidifiquei, fiz os fundamentos, construí minha estrutura para agora. Com essa estrutura, com este grupo, com este estado de entendimento e discernimento, poderei me penetrar nessa outra realidade, entre aspas, que é os que não estão no grupo. E aí vou poder ter a força suficiente para me comportar e levar, portanto, na própria vida a experiência da Kabbalah. Mas em resposta ao amigo, para ser claro, primeiro deve-se começar na doação do grupo com os amigos e amigas que têm o mesmo desejo e intenção e meta. Então, devem seguir as leis onde se encontram. Cada um tem a sua lei, então deve se comportar de forma normal, um ser amado com quem os rodeia, e se de alguma forma lhe ataca ou não se defender, como exige qualquer pessoa de um caráter normal, porque mais adiante veremos como é a construção, na verdade, onde se começa a visualizar as leis e a cumprir as leis num grupo, que é um grupo que tem certa característica, porque a pessoa começa então a entender como essa realidade de pequeno grupo é uma realidade que rodeia e é do particular ao geral. Então, se a lei do sistema geral começa a gerir este grupo, e isso passa a ser um instrumento que capta o que o Criador revela na realidade e faz através do grupo, por meio de discernimentos e situações que começam a serem visualizadas. Leis que estão por trás do desejo, por trás da matéria. E depois disso, começa a ampliar o círculo até chegar a toda a realidade, a englobar toda a realidade, a humanidade, os distintos níveis da realidade. Mas parte porque a pessoa não pode, no início, partir com investigação, digamos assim, como os cabalistas investigam com toda a realidade que lhe rodeia, para ser um exercício, um laboratório, até o fim da correção, um laboratório mais manejado, que é o grupo. E com essas pessoas, começa a criar o laboratório, o instrumento para captar o que estava oculto. E uma vez que aprende, começa depois a ampliar seu sentido e sua capacidade de captação. Vamos com mais perguntas? Lembrem-se, amigos e amigos, façam todas as perguntas agora, porque não vai ter quarta. Ah, amigos da Colômbia, aqui é o estado do Congresso. Juan Carlos,
O que é o estado de congresso? O que significa o estado de congresso? Nós poderíamos ter perguntado para ele. Bom, o estado é que o homem é mente e coração. E com alegria, Juan Carlos, ele demonstrou o estado de congresso. Uma forma de captar a realidade e interagir é conforme o que eu sinto e o que eu processo e entendo com respeito ao que sinto. Como eu uso a mente e o coração. E no estado de congresso é quando a pessoa faz como que um filtro, ou seja, hoje eu estou no congresso, hoje estou no trabalho, hoje, digamos, no congresso significa que a minha mente e minha sensação e meu pensamento eu começo a processar tudo que ocorre comigo em função do congresso. Então, o Juan Carlos é um veterano, já está muito avançado e utiliza outras coisas que se observa e vê. Mas imagina se uma pessoa vai ter um aniversário, deve se preparar. Então começa a desfrutar quem vai convidar, etc. O que vai servir, quem vai estar. E começa a desfrutar o que pode receber, os presentes, encontrar-se com os amigos, vai jogar serpentina e já começa a ter os sabores internos da preparação. Porque se vem um estado de alegria que se chama aniversário. Então vai começar a viver o estado de congresso, tem a ver com muitas coisas que começam a ocorrer no indivíduo, que já chegou há bastante tempo, porque é uma oportunidade única, ele começa a trabalhar com a luz. E sabe que está se preparando para revelar, segundo o que trabalha, o esforço que faz, é capaz de revelar. E se juntam distintas pessoas que são cabalistas, outras que estudam, então é uma grande força que se une num único lugar, com um único desejo dirigido. E são tantas pessoas em quantidade, mas também em qualidade. Portanto, aquele que entra nesse estado, porque vem da Colômbia, está aqui conosco, então não está preocupado com trabalho, é como se isolasse. E toda a sua energia, seu funcionamento interno, todos os seus pensamentos, todos os seus desejos estão dirigidos para uma única coisa. Há uma coisa que tem a ver com os amigos, com o grupo, com a doação, com o ama próximo como a ti mesmo, para poder receber uma grande força e revelação. E é todo um trabalho interno que o cabalista faz, de uma alegria interna, e quando externamente não expressa nada. Mas todas as mudanças ocorrem no homem, todos os mundos existem dentro do homem, como dizem os cabalistas. Toda a realidade se revela no que está, e o que está fora é o meu interior se manifestando. Portanto, ele já trabalha com o fato de ver pessoas, começar a interagir, conversar, escutar, porque depois vai vendo que são forças que se revelam, como o 10 Firota, que mais à frente vocês aprenderão. Porque isso que parecia fora de mim é uma ilusão, os cabalistas nos explicam que não há nada além dele, que sempre é o Criador que está em diálogo com ele. Então, o Juan Carlos está no estado de congresso, está se preparando para estar nesse estado especial. Sim, e tem a ver com a sensação, amigos e amigas, porque um congresso é onde o professor, neste caso o Dr. Michael Leitman, vai estar fisicamente conosco, vai dar classes, as perguntas vão ser dadas, portanto, é uma sensação maravilhosa que esperamos com todo o coração que vivam também. Então, onde se inscrever para o congresso? Outra pergunta. Uau, de que parte? Do Chile? Do Chile? Meu Deus, vamos escrever então. Ah, então vamos avisar. Então é importante que este amigo, Cecília, nos mande, por favor, para que a produção tome. Está ali. Chile, Brasil, México, Estados Unidos. Aí estão as datas. E abaixo está o site onde pode se inscrever. one.cabalá.info. Nos mande o telefone para que tome a produção e chame. Sim, já se fechou a inscrição, mas ainda podemos aceitar pessoas que tenham desejo.
Então, quarta e quinta dessa semana no Chile, em São Paulo e depois México e Nova Jersey. Como é o nome da amiga? Cecília. Cecília, de certa forma, se conecte. Ela pergunta, qual o livro que se utiliza na classe? Então, nós usamos vários livros. Este é o livro que vocês recebem. Ah, mais perto. É o mesmo que a gente estuda no Brasil, Introdução à Sabedoria da Kabbalah. E este livro verde também, o Kabbalah para o principiante, para o estudante. Shamat. Escritos sociais. Então, um pouco de literatura. Veja o que foi lido na última classe. Hoje, neste tempo, temos uma grande quantidade de literatura. Então, está na web. É isso aí. O livro verde, escritos sociais, o chamate completo, os cursos, há vídeos explicativos. A verdade é que há muito material que podem aceder de forma gratuita. E difundir a Kabbalah, isso, sem fins lucrativos. E para poder cumprir os preceitos de doar, a pessoa teria que fazer atos de doação. Sem prazer, muito bem, para que não tivesse preso no desejo de receber, algo assim. Bom, deve aprender então a fazer estes atos. Veja, a pessoa começa a jogar, como uma criança que quer ser grande, quer ser como o papai. E joga, se equivoca, porque não está na criança a sensação de ser alguém grande. Por exemplo, brinca de ser doutor. Não sabe, vê na televisão alguém que é doutor ou quer ser bombeiro, policial. Se imagina como é esse estado. Quais são? Nem sequer sabe o conhecimento, a responsabilidade que se deve ter. Simplesmente tem o desejo de crescer, de alcançar. Recria essa situação na sua imaginação, no seu pensamento e age. Age dessa forma, como uma criança pequena. E é exatamente igual, porque qualquer conhecimento que tenha a ver, sobretudo na sabedoria Kabbalah, com uma sensação para depois chegar ao entendimento. A pessoa então começa a fazer um ato e eles lhe começam a explicar quais são os atos, como são, o fim. E os cabalistas, é por isso que eles falam que de Lolishima se chega a Lishima. Lolishima é que se faz o nome, faz os atos em nome da pessoa. E Lishima, ou seja, o próximo passo, é que se fazem os atos pelo desejo de dar contentamento, satisfação ao Criador. E é como um ato de doação, porque estamos doando ao Criador. Imagine que o Criador não precisa nada. Porque ele é doador, não tem desejo de receber, ou seja, não tem carência ou desejo para poder receber algo de alguém. E aí há toda uma explicação, discernimento que a pessoa deve alcançar. A pessoa vai através de um caminho, vai se desenvolvendo na sua mente e na sua sensação, e a mente começa a entender qual o nível que alcança. Por isso que os cabalistas se dão conta onde estão. Qual o nível de quem descreveu, a altura que alcança, conforme a mesma sensação que se tem ali. Mas como uma criança começa a fazer atos de doação, depois se dá conta que sempre foi desejo de receber, que na verdade não sai disso, está presa, porque é a sua natureza. E aí vem um pedido especial, que a pessoa alcança e vem para que o Criador lhe mude, transforme, lhe dê essa força, esta luz, e rompa o vaso, e rompa a criatura, e a pessoa possa começar então a entender o mesmo grau do Criador, a mínima parte de ser doador como ele. Como ele é para com a pessoa, e a criatura começa a ser doadora primeiro com o próximo. Com o próximo porque é o que tem, pode tocar, abraçar, e tem as mesmas regras físicas que ele. O Criador sequer ela sabe que não tem a sensação, é só uma ideia, não sabe se ele existe. Então começa a entender, pouco a pouco, onde está, qual é essa realidade, quais são as forças que regem a realidade,
Começa das leis que os cabalistas explicam que vem do Criador. Começa a entender com o próximo o que significa o amor. Porque é o amor, primeiro, com o desejo de receber, que eu quero alcançar a espiritualidade, pelo qual tenho que passar por isso, e faço de forma mecânica. Começo a entender, então, essa sensação começa a entrar em mim. Na medida que avanço, estudo e tenho discernimento e sensações novas, começa a me explicar como eu começo a explicar com esta força e o que me rodeia. Eu começo a captar e a entender, e a luz que reforma faz as mudanças em mim, eu posso começar a entender então o que significa amar, como os cabalistas explicam, e não o amor deste mundo egoísta. Mas para isso há um processo de crescimento. Como uma criança que começa a jogar e a brincar para ser policial ou bombeiro. Bom, você falou exatamente, Ricardo, na introdução à segunda parte da lição. Chama-se do amor das criaturas ao amor do Criador. Porque existe uma problemática. De certa forma, o homem sempre quis buscar Deus, mas não sabe quem é, como é, não há segurança de que o que se diz, estas leis, ou este livro, ou essas pessoas, ou este grupo, seja verdade. Não temos nenhuma certeza do que há por trás. Portanto, o sistema nos coloca o próximo, o outro, a criatura. E então nos diz: você quer chegar ao amor do Criador, do qual não temos nenhum grau de alcance para saber onde está, o que é, como é? Mas tem aqui a criatura. E isso é muito importante, porque, de certa forma, você vai entender que o teu trabalho é com o outro. E como relacionamos então com a lição anterior, ou a parte anterior de hoje, ou seja, a sociedade. Na sociedade você começa a construir, portanto, este amor pelo Criador, manifestado para com o amor dos amigos, ou o próximo. Mas vejam, eu vou desenhar desse ponto de vista. Vamos colocar no tablet. Por que dizemos então que eu devo amar ao meu próximo, ou ao próximo que tem o próximo? A Kabbalah diz que existe uma única grande alma, uma única. Que alma é essa? A alma de Adam Arishon. Esta alma tem 600 mil centelhas. Vamos colocar com outra cor, um pouco maior, para que possam entender. Certo? 600 mil centelhas. Esta alma deve fazer, portanto, um trabalho especial e um trabalho de correção. E este trabalho especial e de correção nós fazemos neste sistema que chamamos nosso mundo. Nesse sistema que chamamos nosso mundo, há um processo chamado história e desenvolvimento dela mesma. E através deste processo de desenvolvimento dela mesma, os cabalistas nos ensinam que sempre existe nesta humanidade seres humanos. Estes seres humanos têm uma vida corpórea nesta realidade que sempre existiu o homem. Mas o que a Kabbalah diz então? Qual é o trabalho espiritual? Ou seja, nós temos que fazer um processo de conexão. E o homem tentou se conectar por várias formas, através de distintos grupos, sociedades, congregações, partidos, o que você possa pensar que agrupe a sociedade. Mas cada um destes grupos que existiram na sociedade, todos eles, esses distintos grupos, têm uma finalidade distinta, um propósito distinto. Portanto, não cumpre o objetivo da criação.
simplesmente vão corrigindo com a massa coletiva. Mas existe um grupo distinto que vamos colocar com esta cor, constituído por pessoas que, através do processo da história, trabalharam na conexão. E o que isso significa? Significa, então, que aqui há, dentro deste grupo, pessoas que têm o mesmo desejo e a mesma intenção. Portanto, cada um deles, quando estava de forma individual, sem dúvida nenhuma, começaram a fazer um trabalho de busca. E quando chega esse trabalho de busca, quando chegaram ao fim, o que eles revelaram é o que conhecemos como ponto no coração. E quando surge o ponto no coração, certo? Em cada um deles, este ponto no coração vai levá-los a buscar esta conexão. Então começam a se conectar uns com os outros, pode ser de forma virtual, de alguma forma física, e vão construindo um vaso que chama grupo. E este vaso chamado grupo está constituído pelas criaturas, os seres criados que têm o ponto no coração. Portanto, o que ocorre? Este ponto no coração começa a trabalhar por meio de cada uma dessas criaturas que chamamos e que a Kabbalah diz que são amigos. Através dessa conexão, então, você começa a viver vários processos. Viver o processo de conectar-se com homens e mulheres como vocês, que sentem o mesmo desejo, que falam da mesma coisa, que começam a trabalhar com o método e que começam a entender que existe um caminho que devem fazer juntos. Como dizia o Ricardo, começa outra vez como um jogo. Talvez quando entro neste caminho, eu quero ser um cientista, um cabalista, quero saber a Sefirot, qual é o mundo de Adam Kadmon, como se produz uma Reshimó, o que significa a criação das fases da luz direta, a Or Makif, o que é a luz de retorno, por onde me entra o vaso, o que é o tabur que chama umbigo, e as coisas começam a surgir no vocabulário da Kabbalah, começa a me interessar, começa a me compenetrar. E eu me sento, não entendo nada. O que hoje eu entendo hoje, amanhã eu esqueço, então eu começo a trabalhar com a equipe. Com a equipe, as criaturas. Mas que criaturas? As criaturas que estão ao meu lado e estão próximas de mim em que têm a mesma meta. E o que é então? Buscam um ponto no coração. E o que ocorre depois? Se revela o ponto no coração. Então aí, neste grupo, nessa dezena, se começa a revelar o amor. E eu não me dou conta que aí, ao revelar o amor nessas criaturas, neste grupo, se manifesta o Criador. Simplesmente o Criador, porque o Criador se revela nas criaturas. E quando eu me relaciono, então, com este grupo, do ponto no coração, que são as criaturas, eu encontro o Criador. E me dou conta que, através deste processo, me aproximo cada vez mais do amigo, vou sentindo mais apreço, mais carinho, e como disse o Ricardo, começa a surgir o amor. Ricardo, perguntas? Sim. Então, a que se refere quando falamos de corrupção e quando caímos em atitudes corruptas? Veja, nós trazemos
toda uma bagagem conforme o comportamento cultural, muitas vezes um comportamento que vem dos pensamentos religiosos. A corrupção, no sentido estrito na ciência cabalística, é a desconexão. Desconexão. O desejo de receber me desconecta do outro. Me faz ser personalista e egoísta. Essa é a corrupção. É o desejo de receber para si mesmo, sem pensar que o meu vaso de recepção quer ser preenchida com doação do Criador, para me constituir num vaso de recepção para doar. Portanto, qual é a corrupção? Que este vaso de receber ou de recepção, a única coisa é se preencher para si mesmo e não pensar somente o prazer próprio de como eu ganho, como me beneficio, o benefício máximo com o mínimo esforço, como eu me supero e venço o outro, como eu posso competir e usar distintas artimanhas para ser melhor que o outro. Tudo isso é corrupção. Na Kabbalah, não há o conceito de corrupção nessa palavra chamada pecado. O pecado, isso que eu faço mal. Não, porque na próxima classe, quando virmos o livre-arbítrio, vocês vão entender isso. Que é tão grande que eu não quero fazer agora, mas na próxima classe vamos falar sobre a liberdade e o livre-arbítrio. Portanto, tendo claro, corrupção na Kabbalah é desvinculação, é desconexão, é afastamento, isolamento, etc. Todos os conceitos nos separam um do outro. Mais perguntas. Falam de várias corrupções, etc. O desenvolvimento material, por um lado, foi em demasia, mas não o desenvolvimento espiritual. Esse é um comentário. Temos que realizar grandes mudanças. Com certeza, é o que falamos, meu amigo. O paradoxo é um paradoxo e um ótimo comentário que faz o nosso amigo ou amiga. Douglas da Venezuela. É verdade. Cada vez se está mais distante do benefício coletivo, somente o benefício pessoal. Temos que entender como se deu as distintas fases da história humana, os 2000 anos, depois 2000 mais. Estamos entrando no último 2000. Isso, para ser preciso, estamos entrando na quarta fase. Então isso para outra classe. Para quem gosta da história e os processos, como foram ao longo da humanidade, de repente grandes épocas de descobrimento, desenvolvimento, depois baixou, etc. Desde a escuridão e as forças que interagem e vão se desenvolvendo para ter essa revelação no final do século XX. Outra pergunta da Colômbia. O que significa que se deve descobrir cada vez mais o desejo de receber para corrigi-lo e assim desenvolver a via espiritual? Então eu tenho que deixar meus desejos soltos? Responda, Ricardo. Você explica de forma bela. Não deve restringir o desejo de receber. Deve-se entender, isso sim, isso não significa que a pessoa também deve ficar louco, porque há leis do mundo, pessoais, e não cair em excessos. Está claro. Depois vai ver a amiga que, à medida que começa a estudar, o desejo de receber começa a crescer, ainda mais quanto à qualidade. Não o desejo de receber, que parece deste mundo material, desejos básicos de sexo, comida, fama, honra, dinheiro, controle sobre o outro. Começa o mesmo desejo de receber, mas num grau maior de avanço. Com quase que fosse algo manifestando a pessoa na medida que estuda e avança na Kabbalah. E de fato não se preocupe, porque ele vai aumentando sozinho. Ou seja, o lado esquerdo, a linha esquerda aumenta e nem sempre consegue ir para a direita. Então deve-se antepor uma força direita, que é da doação, para ir contrabalançando o desejo de receber, que cresce sozinho à medida que se estuda.
significa que aí o criador dessa realidade começa a dar trabalho para a pessoa e vai provar no processo. É muito interessante depois vendo como a pessoa muda, entende, e de fato os desejos de mundo, as coisas materiais, já não interessam mais a pessoa. Porque ela começa a sentir desejo também com o desejo de receber, mas com maior alcance, já quer controlar outras coisas que não são deste mundo. E aí que deve se antepor a linha direita do desenvolvimento e vai de forma equiparada construindo-se. Construindo a pessoa e das duas linhas nasce uma terceira coluna, que é a linha do meio, onde se realmente avança e é a que domina sobre ambas. Então o ser humano se alça sobre as duas forças e controla ambas. E isso se torna uma criatura independente do Criador, mas semelhante a ele. Semelhante quanto à doação e independente com respeito a que é semelhante, mas não igual. Ou seja, com certa independência pode controlar as duas forças da realidade. E de fato, está construído como uma força e pode receber a outra e forma uma nova força que é a linha ou a coluna do meio. E isso nós vemos na natureza também, onde espermatozoide e óvulos são distintos e formam uma nova força que não poderia ter alcançado, senão uma nova realidade que é mais forte, mais elevada, quanto às características e propriedades, e isso é a mesma coisa. As duas forças, surge a linha do meio sobre ela, que as domina, maneja, e começa a ser uma criação. Começa a entender o que o Criador lhe dá e como pode receber dele, e pode receber os prazeres que o Criador quer dar. Mas não indo contra a sua natureza, que é o desejo de receber, pelo qual foi construído. E graças ao desejo de receber, pode permitir receber tudo que o Criador quer dar. Se não tivesse esse desejo por receber, não poderia chegar nada no seu vaso. Com o seu interior, a alma, e o Criador não teria com quem dar. E todo um jogo de força. Ricardo, é interessante o que você começou a falar, porque, por um lado, existe o conceito de altruísmo ou ética, mas na Kabbalah não tem nada a ver com ética, a Kabbalah, de forma alguma. Vamos ver, como disse o Ricardo, que nessa construção que fazemos do nosso desejo, de mais desejo, não tem a ver com a ética, tem a ver que o desejo vai sendo cada vez mais fino. Isso é importante, cada vez mais fino. Não se trata de ter um poder, ou ser multimilionário, ou um sábio em conhecimento da ciência, não. Então você se dá conta que no fim, cada uma dessas coisas não tem preenchimento suficiente, nem o vaso que você está condicionando. Você quer mais. Por isso, é outra qualidade de desejo. E qual é o maior desejo? Essa é uma introdução ao estudo da Kabbalah. São os fundamentos do estudo. Depois, em outro processo, e vão entender a estrutura da criação. E também um terceiro processo de classes, que é um trabalho mais prático, e a realização nos grupos. E aí começam as leis, etc. Mas essa é recém uma introdução. Então entramos num conceito que se amplia ainda mais, que tem a ver com a experiência, conhecimento e a sensação. Depois vai se entender em sensação o que entender como uma leitura ou um conhecimento. Porque adiante veremos que o conhecimento fica vazio. E se entra no caminho do conhecimento, não consegue ensinar nada. Então você vê o conhecimento ético, refere-se ao ego, contém o ego. E nesse sentido, a Kabbalah, a pessoa deve chegar à construção do máximo ego para poder entender que apesar de todo esse desejo do ego, de querer tudo, acaba ficando vazio. 10 minutos? Então, mais perguntas?
Como se faz intenções de doação? Bom, primeiro tem que entender o que é a intenção. E isso, outro dia o nosso professor deu um exemplo. Uma criancinha vê que começa a cortar a tela, vai dizer que está destruindo, está cortando na verdade em pedaços que são distintos das medidas. Ela não entende que o alfaiate é cortar um tecido para um traje. Ou, por exemplo, se visse um cirurgião cortando um corpo, não saberia a intenção do ato. Que parecia que estava machucando o corpo, mas na verdade que era a cura e o bem-estar do corpo. Ou seja, a intenção está oculta e no ato se revela a intenção final. Ou a intenção só aparece no ato final. Então, no início, era como se fosse um ato, para onde ia dirigido o estado final. E quando se revela no final do ato, começou no início com a intenção. Ou seja, a intenção surge tanto antes e vai até o fim, e durante aí a pessoa pode entender. Então, a intenção de doar tem a ver que um ato, não necessariamente, eu posso estar comendo com um amigo, como eu desfruto de um sanduíche ou uma comida apetitosa para mim. Mas o distinto, se eu estou fazendo com uma intenção de estar com eles, de dividir, doar-lhes, sentir os pensamentos, emoções, preencher-me com o que eles vivem agora. Porque a pessoa começa a entender e a sentir a sensação do outro. Começa a preencher os vasos do outro. Isso depois de que a pessoa não é algo psicológico. Por isso tem a ver com sensações. E a mente entende o que está ocorrendo. Mas este é um processo. Então a intenção deve-se aprender. Por isso que os atos e a intenção começam a se realizar no grupo. Porque para si mesmo fica o desejo de receber. E deve-se entender que de lolishima a lishima, ou seja, fazer com o próximo, com o outro, este nível de doação. Porque amar ao próximo como a si mesmo, primeiro não sabemos o que é amar, não sabemos o que significa a medida de si mesmo, e não sabemos o que é o próximo. O próximo, achamos que é essa parte de proteína ao meu lado, e o próximo pode nos dar conta que é algo muito mais profundo, que se mostra a mim como uma entidade material diante de mim. Mas é algo mais rico, profundo, vasto e cheio, já não com o próximo desaparece. A outra coisa aí atrás, que eu começo a interagir, e sou eu mesmo e a minha alma que se desenvolve. E na relação com o Criador. Eu começo a entender então o que é o próximo, o que é amar, o que é doação e qual é a intenção. Que meus atos vão para essa realidade que está diante de mim. E eu também entendo a medida que me exige. Que é como a ti mesmo. Bom, Ricardo, outra pergunta? Sim, várias perguntas. Vamos rápido? Vamos ver os conectados. Mesma conexão, eu assisto. É a mesma coisa assistir o congresso presencial ou virtual? Essa é uma pergunta que sempre se faz ao nosso professor. E a resposta dessa pergunta, tem a ver com dois aspectos. Tem a ver com a sensação e tem a ver com o grau. Não há, sem dúvida, é assim, que a sensação da aproximação, a sensação de estar com o outro, a sensação de olhá-lo, de senti-lo, a sensação do coletivo reunido, tem certamente uma sensação e uma força maior do ponto de vista virtual. Mas, esta última época, assim comprova a ciência e a Kabbalah ratifica, esta forma virtual que temos hoje, onde podemos ver o professor, onde podemos ver por meio das câmeras. Hoje a tecnologia do Zoom me permite ver o rosto das pessoas, há uma sensação muito semelhante e parecida. Certamente, podemos dizer, a sensação física é mais forte que a outra, mas a outra não é menor. Agora, dentro disso,
há em ambas um denominador comum, que é o desejo de conectar-se. Porque se eu estou fisicamente num congresso e não tenho a intenção e o desejo de me conectar, é como se eu estivesse na televisão sem nenhum desejo. Pelo contrário, se eu estou virtualmente e me conecto e busco um grupo que se conecte junto para participar, por exemplo, de uma galeria Zoom, como você participa, esse desejo de conexão pode ser muito mais forte no grau do que individual. Portanto, temos hoje a alternativa de estar em ambas e estar na conexão. Mais perguntas, Ricardo? Como se baseia, se esvazie um cli cheio para que entre as bênçãos novamente, algo assim. Bom, são vasos distintos. O vaso sempre cresce, mas são distintos vasos para a luz do Criador. Não é o vaso material o desejo de receber. Então, só o vaso de receber que muda. São vasos de receber que se ampliam, preenchem a luz, ou são vasos distintos especiais? São vasos de doação, são vasos de equivalência de forma, que se exige um massá, uma tela para receber a luz. Se não tem massá, não tem a construção do Partsuf, não pode receber. E aí começa depois a pessoa a entender o que deve construir, para ter uma relação com o que está oculto e revelado. Mas é um tema que vamos ver mais profundamente no nível intermediário. Nós somos um grupo? Uma pergunta. Sim. Você pergunta com relação a este grupo que hoje está estudando junto este curso. Certamente o conceito de grupo pode ser bem distinto, porque o grupo são todos que têm o mesmo desejo e intenção e fazem da meta o seu único objetivo na vida. É um grupo mais evolutivo, mais evoluído. E se estamos aqui sentindo a sensação, somos um grupo. Mas eu volto a repetir, tudo isso são níveis. Agora, o que os cabalistas ensinam de grupo é um trabalho e um esforço especial que tem várias variáveis que temos que considerar. Que hoje não é o momento, porque sim, estamos começando a estudar a Kabbalah e quando virmos os segredos da Kabbalah, vocês verão isso. Temos pessoas já, estamos no fim? Sim, 2 minutos. Então não há mais perguntas. Não há mais perguntas, ótimo. Bom, diga quem está conectado para fechar. Vários amigos de Toluca, outro amigo de Toluca, o grupo do Biribaru de Guadalajara, e Tulancingo, Dalila, Lessie, Jenny, Renes, Davi Fernandes, México do Brasil, Luiz Antônio Pinheiro, São Paulo, Colômbia, Pati do Cari, Fábio de Bogotá, do Equador, Luiz Lopes, Rio Bamba, do Chile, Roberto, Efraim, Cecília da Venezuela, Estados Unidos, outro amigo da Califórnia, no Zoom cerca de 28 conectados, e outro amigo de Toluca, México, outro amigo de Guadalajara, Tulancingo, amigos do México. Temos grupos conectados, amigas e amigos conectados. E eu fiquei com a sensação da amiga do Chile. Outro amigo da cidade do México. Outros amigos, Marta de Monterrey, Inácio de Veracruz e Elvia da cidade do México. Lembre-se que os amigos do México têm o congresso em Guadalajara, Norma de Toluca, México. Então, no próximo domingo, agora, já teríamos terminado os 2 passos do Congresso da América. Nesta quarta e quinta, 26 e 27, o primeiro passo no Chile,
no fim de semana, São Paulo, Brasil. Estimadas e estimados amigos e amigas, aí está o aviso. Se abre a oportunidade de nos conectarmos através dos congressos. Com esta força de todos os amigos e amigas que estaremos conectados, física e virtualmente, desejamos ter um congresso onde se revele o amor pelos amigos, de forma que possamos preparar este continente da América para que, de certa forma, com esta revelação da luz, possamos construir os princípios de uma nova sociedade. Qual o teu desejo, Ricardo, para este congresso? Todos estes congressos são feitos de forma que a pessoa visse a primeira classe e fizesse todo o percurso para revelar o Criador. Todo o desenvolvimento do que deve passar a alma. De forma que creio que há muitas pessoas que estão preparadas para fazer este grande passo e os que não estão, pelo menos podem iniciar e revisar depois pela rede, internet, a oportunidade única que temos. E como dizia um amigo, nós precisamos elevar a linha direita. A espiritualidade que chega a este mundo cada vez está a duas forças aprisionando. O mundo superior está baixando para essa realidade. E se não é pela dor, que seja pelo menos pela consciência e uma mudança interna. E tomara que seja assim, sem sofrimentos na humanidade. E possamos nos conectar e temos que esta força nos liberte o desejo de receber e nos ensine a ser humano. Que nos ensine, nos dê um manual de como temos que nos comportar com o outro e amar ao próximo como a si mesmo. Que na verdade rompa este mundo de escuridão, em que a luz preenche os corações e desenvolve as almas. E é um grande esforço que se faz no Biri Baruch, o Rav, que guia um grupo de pessoas para mudar a humanidade e para que exista uma mudança interna em nós e nós possamos fluir, porque não sabemos quão interconectados estamos, basta que a pessoa mude para que o resto seja contagiado, como se fosse um vírus de amor, um vírus de conexão. Assim, sorte e espero que estejamos no próximo passo e possamos romper a barreira deste mundo e saltemos da materialidade e a espiritualidade num único salto. Obrigado pelo que seja assim. Esse é o desejo de todos que estão no Congresso. Muito bem, obrigado. Tchau, amigos, nos vemos. Tchau, amigos, queridos e amigas. Tchau, tchau, nos vemos. Estamos conectados. Tchau, tchau. Obrigado, amigos. Tchau, tchau.